evangelho é o suficiente. Eu não preciso de um grupo coletivista para dizer o que as mulheres devem ser ou deixam de ser. O evangelho é suficiente porque Jesus já disse o que nós devemos ser, como nós devemos agir, sabe? Então eu não consigo entender o porquê que uma pessoa consegue misturar o feminismo, que tem um caráter declaradamente anticristão. Já citei aqui algumas teóricas, posso citar bases, enfim, lá da antiguidade sobre como o movimento feminista tem esse caráter e chega a essa conclusão. Então, isso não é uma coisa que mistura, assim. Não tem como você conciliar os dois. Como eu disse, ou a pessoa não conhece a Bíblia, ou ela não conhece o movimento feminista. Ou cria um feminismo pra ela, né? E essas ramificações pra você não existem, mesmo como a gente tava conversando. Existem as ramificações, tem feministas, por exemplo, que são as liberais, que ficam aí discutindo com o feminista marxista, por exemplo, né? Então, é uma parada que não funciona. Mas a questão é o seguinte, tem várias vertentes, o que pra mim não faz a menor diferença, porque todas elas bebem de uma mesma fonte e elas seguem uma cartilha. Entendi. Entendeu? Basicamente isso. Entendi. Quer falar alguma coisa sobre, Evandro? Na verdade, eu tenho perguntas pra fazer assim, né? Tenho dúvidas, acho que a gente posso jogar pra gente continuar fazendo esse debate. Ingrid. É porque, tipo assim, eu tô numa posição muito difícil, sabe? Eu posso falar uma coisa? Lógico, claro. Tem uma coisa que ela citou sobre Bell Hooks, né? Ela falou que a gente não pode julgar a espiritualidade de alguém. Isso não é verdade. Porque a Bíblia, por exemplo, ela fala lá em Mateus 7, né? Que a gente, antes da gente tirar o cisco que tá no olho do nosso irmão, a gente tem que tirar a trave que tá do nosso. Sim. Então, isso não significa... Aqui a Bíblia, ela deixou muito claro, né? Que antes de eu querer tirar o cisco do seu olho... Te dar um exemplo, Débora. Se antes de eu querer tirar o cisco, eu tenho que tirar a trave do meu. Ou seja, a Bíblia ela não me proíbe de tirar o cisco do teu olho. Mas antes de eu fazer isso, porque lá em Mateus 7 fala sobre o julgamento hipócrita. Imagina que eu, Ingrid, quero ensinar você a não mentir. E eu sou a maior mentirosa. Então é isso que a Bíblia proíbe, ok? Então a gente pode sim julgar todas as coisas para discernir aquilo que é bom daquilo que é mal. Inclusive lá em João 7,24 fala assim, não julguem conforme a aparência, mas conforme a reta justiça. Aí eu falo, a gente não pode, né, aí julgar Bell Hooks e tal. Claro que eu posso, se eu leio as coisas que ela fala. A gente conhece uma árvore pelos frutos, né? Se eu leio uma coisa que ela fala e aquilo não condiz com a palavra de Deus, eu vou falar, não, isso aqui é heresia. Isso aqui não é coisa de crente, não. E se eu ver isso de uma forma recorrente, eu falo, cara, isso aqui não é cristão. Então, a mesma coisa eu penso quando eu vejo feminista cristã, né? A forma que... As coisas que fala, se eu ver que não tá batendo com a palavra de Deus, eu vou falar, cara, isso aqui não tem a ver com o cristianismo. Quando você disse, por exemplo, a questão da descriminalização do aborto. Isso aqui não bate com o cristianismo, que em hipótese alguma, Jesus iria chegar aqui e falar, galera, vamos defender aqui a descriminalização do aborto, quem estiver abortando a gente não criminaliza, só acolhe, dá um abração. Não, porque é um genocídio que tá acontecendo dentro do ventre. Entende? Então, é basicamente isso que eu queria dizer com relação ao que você estava falando antes de acontecer todo o alvoroço. A intenção aqui é ser um espaço plural, ser um espaço em que a gente fale das nossas ideias, que a gente fale do que a gente acredita. Eu e o Filipão, a gente não quer decretar o que é certo e o que é errado, exato, né, Filipão? A gente nunca. só quer debater para que você que esteja assistindo aí tire a sua própria conclusão. A gente entende que cada um tem que ter um estudo e a sua particularidade com Deus, que você estude, tenha o conhecimento de tudo e faça a sua análise pessoal com você e com Cristo no seu particular. Pode falar. É o mesmo tema ainda. Sim. Que é o seguinte, eu vou fazer uma mesma pergunta, talvez com entendimento diferente para vocês duas. A igreja se relaciona bem com esse tema? Se relaciona bem com o tema feminismo, se relaciona bem quando a gente se fala de política. Pra você, Débora, como que soa isso? Acho que pra você é em relação ao acolhimento, né? Com relação a preconceitos e tudo mais. E pra você, Ingrid, como que você acha? Você acha que a igreja lida bem